Muito empresário cria um arrojo patrimonial achando que a partir daquele dia, os bens da família estão automaticamente protegidos contra qualquer dívida, qualquer execução, qualquer risco do negócio. Isso é parcialmente verdade, e a parte que não é verdadeira custa caro, porque hold não é um escudo mágico, é uma estrutura jurídica com efeitos específicos, prazos específicos e limites que a justiça aplica sem hesitar quando percebe que a hold foi usada para esconder patrimônio e não para organizá-lo. O erro não é constituir a hold, é constituir tarde, sem critério, e confiar nela para o que ela não faz. Esse tema se torna relevante em dois momentos. No planejamento sucessório, quando a família quer organizar a transmissão de bens e evitar o desgaste de um inventário longo, e na proteção patrimonial propriamente dita, quando o empresário quer segregar o patrimônio pessoal do risco da atividade empresarial. O problema é que boa parte das holds constituídas no Brasil são criadas depois que o risco já existe, depois de uma dívida assumida, de um processo em curso ou de um cenário de crise já visível. E é justamente nesse contexto que a estrutura, em vez de proteger, pode ser interpretada como uma tentativa de blindagem contra credores, com consequências que vão da ineficácia do ato até a desconsideração da personalidade jurídica. O cenário mais comum: um empresário com dívidas empresariais crescentes decide transferir seus imóveis pessoais para uma holding recém-criada, cujas cotas ficam em nome dele mesmo ou de familiares próximos. A intenção declarada é a organização patrimonial. A intenção real, muitas vezes, é afastar aqueles bens do alcance de credores. O problema é que a transferência de bens já contaminados por dívida existente, feita quando a insolvência é iminente ou já demonstrada, é o tipo de ato que a lei trata como potencialmente fraudulento, seja sob a ótica da fraude contra credores do Código Civil, seja sob a ótica da fraude de execução do Código de Processo Civil, seja em contexto de recuperação judicial ou falência, como ato ineficaz perante a massa. A holding patrimonial em si é lícita e amplamente reconhecida. Não há nada de irregular em segregar patrimônio pessoal em uma pessoa jurídica, para fins de organização sucessória, sucessão facilitada ou gestão profissionalizada de bens. O que o judiciário examina caso a caso não é a existência da holding, mas o momento e a finalidade da transferência dos bens para dentro dela. Quando a integralização de bens ocorre antes de qualquer dívida relevante, com a empresa operacional saudável, a estrutura tende a ser respeitada como um planejamento legítimo. Quando ocorre após a dívida já existir ou em contexto de insolvência já configurada, os tribunais têm aplicado os institutos da fraude contra credores e da fraude à execução para atingir os bens transferidos. E o artigo 50 do Código Civil permite ainda a desconsideração da personalidade jurídica, quando há confusão patrimonial entre a pessoa física e a holding. O primeiro erro é o timing, constituir a holding só quando o risco já é concreto. Nesse momento, qualquer transferência patrimonial carrega o ônus de provar que não houve a intenção de fraudar credores, ônus que na prática é difícil superar. O segundo erro é a confusão patrimonial, manter contas, despesas pessoais e despesas da holding misturadas, usar o patrimônio da holding para gastos pessoais sem formalização, ou não observar a autonomia contábil e decisória da pessoa jurídica. Essa confusão é exatamente o que o artigo 50 do Código Civil usa como fundamento para desconsiderar a personalidade jurídica e atingir os bens diretamente. O terceiro erro é achar que holding substitui planejamento sucessório bem redigido. Sem cláusulas claras de governança, doação com reserva de usufruto bem estruturada e regras de sucessão das cotas, a holding pode até organizar o patrimônio, mas não evita disputas entre herdeiros, apenas desloca o conflito para dentro da sociedade. Três critérios costumam pesar na análise de qualquer estrutura de holding patrimonial. Primeiro, a cronologia entre a constituição da holding, a integralização dos bens e o surgimento das dívidas. Quanto mais distante no tempo e mais documentada a solvência da pessoa física naquele momento, mais sólida é a estrutura. Segundo, a manutenção da autonomia patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica ao longo do tempo, não apenas no papel, mas na prática contábil e bancária. Terceiro, a existência de propósito negocial real e verificável. Sucessão planejada, profissionalização da gestão de imóveis, reorganização societária de fato, e não apenas um ato isolado de transferência de bens sem qualquer racional econômico por trás. O ponto que mais gera prejuízo quando ignorado é achar que a holding protege retroativamente dívidas que já existiam antes da sua constituição. Ela não protege. Uma dívida anterior à transferência do bem para a holding pode alcançar aquele bem mesmo depois da reorganização. E em vez de proteção, o empresário acaba com uma estrutura societária complexa, custosa e ainda assim penhorável, além de expor a operação saudável da holding ao risco daquela dívida antiga. Antes de constituir ou validar uma holding patrimonial, três perguntas precisam de resposta honesta. Os bens que serão integralizados estão livres de dívida relevante e de sinais de insolvência no momento da transferência?
Existe separação real, documentada, entre as finanças pessoais e as da holding? E a estrutura contempla, de fato, regras claras de sucessão e governança, ou é apenas uma transferência de titularidade sem planejamento por trás? Holding patrimonial funciona, mas funciona como resultado de planejamento antecipado e bem executado, não como remédio de última hora para um risco que já se materializou.